Olá, queridos, boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quem decide o que é certo, quem decide o que é errado. Será que isso é algo que tem que estar na mão da sociedade? Será que isso é algo que tem que estar na mão do governo, né, do Estado? Pelo que a gente estuda da Bíblia, por que isso está na mão de Deus? Por que é Ele que decide? Ou por que é Ele que tem essa autoridade de julgar o que é certo e errado? E por que isso não está nas nossas mãos? Por que isso não está na mão dos políticos? Por que isso não está na mão do Estado? Porque a autoridade máxima, vamos dizer assim, né, para essa decisão do que é certo, o que é errado, está na mão de Deus. Por que tem que ser assim? Por que as coisas são assim? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Já tivemos sociedades que pensaram de muitas formas diferentes, né? Houve algumas sociedades que tinham, até aqui na América do Sul, né? Não lembro se foram os maias, que tinham algumas atitudes bem bizarras, como, por exemplo, sacrifício de crianças. Né? Eles sacrificavam crianças, sacrificavam seres humanos, e não foram somente eles. Teve a cidade também que foi uma grande cidade, que foi uma das únicas cidades do mundo que conseguia bater de frente, vamos dizer assim, com Roma. Antes de Roma conseguir aquele domínio absoluto que ela teve, isso foi antes de Cristo, tá? Da Roma conseguir aquele domínio absoluto, tinha uma cidade que ainda causava muita resistência. Não era a única, mas eu acho que de uma resistência ser muito forte era Cartago. E foi feito... entrar em Cartago, né, para fazer escavações, para ver como que era a cidade, e viram que lá também havia sacrifício de crianças. Ou seja, a gente vê que isso é uma coisa que, na antiguidade, né, na Bíblia, a gente vê isso, quando a Bíblia fala muito disso, né, que quando o povo de Israel entrou em Canaã, um dos motivos por qual Deus queria destruir aquele povo é porque o pecado dele já tinha excedido muito. Muito, muito, muito. E uma das coisas que esse povo fazia era o sacrifício de crianças. Então, havia isso na antiguidade, na Bíblia, um tempo bem antigo, um tempo que Israel estava dominando, né, Canaã, redominando, porque Abraão tinha comprado aquelas terras, né, eles estavam voltando e dominando a terra que era deles. A gente vê isso em Cartago, que era uma cidade muito desenvolvida, tanto que é uma cidade que provavelmente foi a cidade que chegou mais perto de derrotar Roma. Isso antes de Roma ter aquele domínio absoluto que ela tinha. E aqui na América do Sul a gente tinha, eu tenho quase certeza que eram os maias, que também tinham essa prática de sacrificar humanos, né, para seus deuses. Então imagina, na mente dos cananeus, na mente do pessoal de Cartago e na mente dos maias, o sacrifício humano era legal. Era algo que fazia parte do dia a dia, fazia parte da rotina deles. E por que nós, da sociedade moderna, podemos olhar para trás e falar, não, o que eles faziam é errado? Nós temos esse direito? Porque a gente que tem que ter porque a gente tem essa autoridade. Será que essa autoridade é nossa? Será que a gente pode, hoje, com os olhos de hoje, com a sociedade de hoje que nós temos, olhar para trás e falar que isso era errado? Mas por quê? Será que essa autoridade é nossa? Não que eu estou falando que seja certo. Eu estou falando, será que uma sociedade tem direito de julgar outra? Sabe? E se tem, por quê? Porque pensa no seguinte, teoricamente, se uma sociedade mais moderna olha para trás e julga a sociedade anterior, é porque essa sociedade moderna tem conceitos éticos, filosóficos, civis mais estruturados. Mas será que isso é realidade? Porque uma coisa que a gente viu na antiguidade aconteceu em Cartago, que era uma cidade extremamente mais avançada. Era uma cidade, para a época, super moderna, era uma das cidades mais modernas do mundo. E lá também acontecia isso. E se a gente olhar para trás, questão de
150 anos atrás, existia escravidão aqui no Brasil. E isso 2000 anos depois de Cartago ter sido destruída. Então, poxa, era bizarro aquele povo sacrificar humanos, mas escravizar pessoas pela cor da sua pele, não é? Então, será que essa sociedade de 150 anos atrás era civilmente, eticamente, filosoficamente mais avançada do que aquele povo de Cartago que sacrificava seres humanos, que sacrificava criança? Será que o pessoal ali do século XIX, 1800 e pouco, será que eles tinham uma civilidade tão mais avançada a ponto de olhar para trás e poder julgar, poder falar o que é certo ou errado? Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que muitas sociedades em vários lugares do mundo tinham atitudes bizarras. Bizarras. Que a gente olha para trás e fala, gente, isso é bizarro. Como as pessoas faziam isso e achavam normal? Sabe? Como a escravidão passou a ser algo aceitável e normal? Como há poucos anos, na Segunda Guerra, 70 anos atrás, como sacrificar várias pessoas porque não era da cor da sua pele, porque tinham uma escolha de gênero, vamos dizer assim, diferente da sua, ou que tinha uma religião diferente, como ciganos, essas coisas todas. Né? No caso de gênero, eu falo, os homossexuais também participaram do genocídio. Como isso foi considerado normal naquela sociedade? Como ninguém fez nada? Ali, não que não tenha feito nada, né? Teve guerra e boa parte da guerra foi por causa disso. Boa não, uma certa parte da guerra foi por causa disso. Mas como que isso foi considerado normal ali na sociedade? Sabe? Então, por mais que a gente esteja em tempos modernos, tem muita coisa que a gente vive hoje que para muita gente é normal hoje, que daqui a 10, 20, 30, 40 anos as pessoas vão olhar para trás e falar, gente, como aquela galera em 2023 pensava isso? Como aquela galera em 2023 agia dessa forma? Sabe, tem muitas atitudes que hoje nós consideramos normais, que nós consideramos aceitáveis, que com certeza daqui a algumas décadas vão olhar pra gente e vão julgar a gente, falando, poxa, como que isso é normal? Como que eles faziam isso? Como que a sociedade vai julgar a sociedade? Como que nós, a sociedade, somos capazes de fazer esse tipo de julgamento do que é certo e errado, se nós somos os primeiros a cometer os grandes erros? Se nós, que já achamos normal sacrificar ser humano, sacrificar crianças, se nós que já achamos normal matar milhões de pessoas porque eles são de uma certa religião, se nós que já achamos normal escravizar pessoas só porque o tom da pele é escuro, se nós que já achamos normal tantas e tantas e tantas atrocidades, como que nós somos capazes, como que o ser humano, como que nós, sociedade, somos capazes de julgar a nós mesmos sobre o que é certo e o que é errado? Será que esse direito realmente tem que estar na nossa mão? Se a gente fizer um estudo histórico, com o passar dos anos, de como o pensamento social foi mudando, como as leis civis foram mudando, como essas grandes bizarrices que eu comentei aqui, algumas foram acontecendo, a gente vai ter uma noção que muita coisa bizarra já foi tido como normal. Então, não tem... Para onde eu vou correr para saber o que é certo e errado? Para a sociedade? Porque essas pessoas que estão no poder, que só foram lá para ganhar dinheiro e querem enriquecer cada vez mais, que constantemente nós vemos que nos roubam e que não estão interessados no nosso bem-estar. Porque o Estado, que é constituído por essas pessoas, que tem que estabelecer o que é certo ou errado.
E aí, levando em consideração também o que eu falei das bizarrices que aconteceram no mundo. Quantos e quantos estados canonizavam, deram força para tanta coisa horrível que aconteceu no passado. E ainda acontece hoje. Né? Eu não vou falar de algumas coisas de hoje para não entrar em polêmica. Mas eu sei que daqui a alguns anos, algumas bizarrices que acontecem hoje vão ser discutidas e as pessoas vão falar, cara, como isso era aceitável. Mas para não entrar não entrar em polêmicas, eu não vou falar nada sobre o hoje. Eu vou falar coisas do passado, como a escravidão, como o holocausto dos judeus, como o sacrifício de crianças. Então, como que o Estado pode ser o fator final de estabelecer o que é certo ou errado? Como a sociedade pode ser o fator final de estabelecer o que é certo ou errado? Se a gente entra em constante contradição. Se a gente constantemente faz bizarrice atrás de bizarrice e considera coisas bizarras como sendo legais, como sendo certas, como sendo aceitáveis. Como que o ser humano, como que o Estado vai ser legislador de si mesmo? Não tem como. Nós estamos no ano de 2023 depois de Cristo. A história, né? A história escrita, vamos dizer assim, tem, deixa eu ver aqui quanto tempo que tem a Suméria. Foi uma das primeiras, 2.700 anos antes de Cristo. Então vamos lá. 2.700 mais 2023. 4.723. Então vamos colocar de história escrita, sem considerar a Bíblia, obviamente, que a Bíblia vai para trás disso, mas sem considerar a Bíblia, que teve achados arqueológicos, tem aí uns 5.000 anos de história, né, que vem da Suméria até hoje. Como que só de história escrita, sem contar a Bíblia, nós temos uns 5.000 anos de história e até hoje nós cometemos bizarrices tão grandes e ainda queremos ser juízes de nós mesmos. Se em 5.000 anos de história escrita, porque o que não é escrito é considerado pré-história. Né? Pré-história significa que é todo aquele tempo da história que não tinha registros escritos para a gente saber como é que era. O único livro, na verdade, que aborda a pré-história é a Bíblia. Né? Que a Bíblia vem de Adão até o último livro escrito foi João, foi Apocalipse, né, que João escreveu. Ele deve ter escrito ali por 60, algumas décadas ali depois de Cristo, né? Então, pega desde lá de Adão até ali. E ainda fala coisas do futuro, né? Mas, só para vocês terem uma noção da onde se enquadra, aqui na época da Suméria, é mais ou menos a época ali de Abraão, né? É mais ou menos essa época aí. Tanto que a Bíblia... na história, na verdade, o primeiro império que teve foi o Império Acadiano. É o primeiro império que é conhecido historicamente, que o líder foi Sargão. Só que a Bíblia ainda fala de um império anterior, que foi o Império de Nimrod, que foi quem constituiu várias das grandes cidades da época, do passado. Então, só que essa parte da Bíblia de Nimrod já é considerada pré-história, porque não tem registros históricos de arqueologia, né? Não tem. Então, mais ou menos ali da época um pouquinho anterior a Abraão para cá, já tem. Aí já fala sobre a Suméria, que foi mais ou menos por ali que Abraão nasceu, né? Ele nasceu em Ur. Mas aqui é só um parêntese, só para a gente conseguir se encontrar na história. Ou seja, tem aí uns 5.000 anos de história escrita, e se a gente pensar como sociedade, se a gente não evoluiu muita coisa. A gente evoluiu muito, sim, em questão de tecnologia. Mas tem até um texto bíblico que eu acho muito interessante, que ele fala o seguinte, aqui em Eclesiastes,
capítulo 1, versículos 9 e 10. A Bíblia fala o seguinte: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiam em tempos passados, muito antes de nós. Ou seja, isso aqui foi escrito por Salomão. Perdão. Isso aqui foi escrito por Salomão. Salomão já tinha essa ideia há muito tempo atrás. Isso aqui é bem antes de Cristo. De que nada na sociedade é novo. Nada na sociedade é novo. Quer ver um exemplo muito legal? O primeiro império histórico, né, conhecido foi o Império Acadiano. Né? Foi? Acádia. Sargão. Sargão da Acádia, isso. O primeiro império conhecido foi o Império de Sargão. Sabe como era o Império de Sargão? Ele dominava as cidades. Aí o que ele colocava na cidade? As cidades tinham que pagar tributo para ele. E ele era o líder, né, geral ali daquela cidade, daquela cidade. Se você pegar como que ele era o dono das terras, né? Se você pegar como que era a política de domínio de Sargão e for andando, tipo, 2000 anos para frente e ver como era a política de domínio grego, como era a política de domínio romano, como era... Gente, é exatamente igual. É exatamente igual. Às vezes a gente tem essa noção de, cara, o mundo de 2000 anos atrás não tem como a sociedade ser muito parecida como é hoje. É. Não tem como a sociedade de 4000 anos atrás ser parecida com o que é hoje. É. É parecido com o que é hoje. A gente tem muita dificuldade quanto a isso. A gente acha que, não, o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito mais evoluído. Tecnologicamente mas o ser humano não mudou. O ser humano de hoje é o mesmo ser humano de 1000 anos atrás, é o mesmo ser humano de 2000 anos atrás, é o mesmo ser humano de 3, 4 mil, 5 mil anos atrás. Os mesmos pensamentos, os mesmos problemas, as mesmas complicações da galera da Suméria há 5 mil anos atrás, o ser humano ainda tem hoje. O ser humano não mudou, o ser humano é o mesmo. E por que ter essa noção de que o ser humano é exatamente igual, com os mesmos problemas? Por que ter essa noção é importante? Porque isso explica muito pra gente porque a Bíblia não precisa de uma atualização. Porque esse pensamento de, cara, a Bíblia precisa ser atualizada. Olha o mundo que a gente vive hoje. O mundo que a gente vive hoje é um mundo moderno, é um mundo que tem muitas coisas que não tinha no passado. É mentira, gente. É o mesmo ser humano. A gente só trocou de roupa. A gente trocou de casa. A gente trocou de vícios. Na verdade, não todos. A bebida já era um vício lá desde sempre. Né? A Bíblia fala que, não que Noé seja viciado, mas a Bíblia fala que Noé se embebedou logo depois algum tempo depois que ele começou a plantar depois do dilúvio. Ou seja, o alcoolismo, novamente, não estou falando que Noé era alcoólico. Mas o alcoolismo já é problema desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Tirando ali a perfeição do que era no Éden, passou disso, o alcoolismo sempre foi um problema. Então esse vício não mudou. Esse vício é um vício que tem uns 6, 7 mil anos. Agora, a roupagem do ser humano mudou, mas por dentro, a mente e os sentimentos do ser humano são os mesmos. Agora imagina o seguinte, Deus, ele é eterno. Tudo o que foi e o que há de ser estão patentes diante dos olhos de Deus. Nada passa despercebido diante de Deus. Tudo o que era e o que há de vir, Deus já sabe. Então, o que é justiça? E o que é ética? E o que é certo ou errado? Justiça é o que Deus considera justo. Ponto. Não existe um senso de justiça universal a qual Deus está submetido a ele. Então, nem Deus pode ir contra a justiça. Não é isso.
O que é justiça? Justiça é o que Deus considera justo. O que é eticamente correto e o que é eticamente errado? Eticamente correto é o que Deus considera que é eticamente correto. Eticamente errado é o que Deus considera que é eticamente errado. Então, certo ou errado está na mão de Deus. O que ele considera que é certo, é certo. O que ele considera que é errado, é errado. O que é justo? Justo é o que Deus considera que é justo. O que Deus considera que é injusto, é injusto. Pronto. A visão de Deus, o entendimento de Deus, a forma de Deus pensar sobre justiça e sobre ética é o que determina o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado. Então, por que a gente tem essa noção hoje em dia que a Bíblia está ultrapassada e não tem como a gente pegar um livro de milhares de anos atrás e colocar como um senso de ética hoje? Por que a gente tem esse pensamento? Porque hoje a gente está muito distante de Deus. Não hoje, né? Porque distante de Deus até o povo antes do dilúvio já estava. Mas quanto mais a sociedade se afasta de Deus, mais essa noção de que é impossível um livro de 4.000 anos atrás determinar o que é certo e o que é errado para a gente. Agora imagine o seguinte, Deus, ele criou, né? Teve um momento ali no universo, teve um momento no universo não, teve um momento na história que tudo que existia era Deus. Só existia Deus, não existia universo, não existia nada, só existia Deus. Deus criou um espaço e deu para o nome desse espaço de universo. Ali ele falou como tudo deveria acontecer e tudo aconteceu. O ser humano, ele estabeleceu o ser humano nesse lugar, deu o domínio da terra para o ser humano e estabeleceu o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Certo? Conforme o ser humano foi caminhando para longe de Deus, Deus foi parecendo cada vez mais estranho, ditador, dominador. Parecia que as leis de Deus eram cada vez mais avessas. Por quê? Porque eram avessas, porque eram estranhas, porque... Não. É porque o ser humano que estava aqui, ó, coladinho com Deus, foi indo para longe. Foi indo para longe, foi indo para longe, foi indo para longe. Aí teve um momento que o ser humano estava tão longe que esse ser humano olhava para Deus e não tratava mais essa justiça como algo legal. Não tratava mais esse senso ético como algo legal. Que é o que a gente vive hoje. Só que isso não aconteceu hoje. É só ler a Bíblia. Esse sentimento que muitas pessoas têm hoje de que a Bíblia é retrógrada. A Bíblia não deveria nem... Você não precisa nem ficar lendo o Antigo Testamento, essas coisas aí de 4.000 anos atrás. Gente, esse sentimento existia já na época antes do dilúvio. A Bíblia fala sobre isso. Que quando os filhos de Sete, que carregavam ali ainda a presença de Deus, começaram a se relacionar com os filhos de Caim, ali houve uma devassidão geral. Ali as pessoas já estavam muito distantes de Deus, muito distantes de Deus, muito. Isso não é de hoje, isso sempre foi assim. Isso sempre foi assim. Então, quem estabelece justiça, quem estabelece ética, não pode ser o ser humano. Primeiro, porque grande parte dos seres humanos crescem e vivem como eternas crianças. O que é uma eterna criança? É o ser humano que vive eternamente em busca da sua satisfação, ignorando completamente os sentimentos das outras pessoas, ignorando completamente o seu dever o seu dever como homem, como mulher, passa por cima de tudo isso. Então, eu quero dinheiro, eu vou roubar. Eu quero ter um relacionamento, eu vou trair. Eu quero algo, vai ser meu. Se eu tenho que puxar tapete de alguém, se eu tenho que fazer algum método escuso. Então, assim, somos eternas crianças. E isso sempre foi assim. Sempre foi assim. E uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque
a gente tem um olhar muito dúbio quanto a isso. Muitas pessoas têm a visão seguinte: por que eu, ou melhor, por que Deus me dá uma certa liberdade? Me dá teologicamente o nome disso é livre agência, que é a liberdade que eu tenho para fazer minhas escolhas. Por que Deus me dá livre agência e Ele me pune se eu não agir conforme o que Ele considerou ser ético? Por que Deus pune? Por que existe o inferno? A Bíblia fala que o inferno não foi feito para nós. A Bíblia fala sobre isso, que o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Mas por que aquelas pessoas que desobedecem, aquelas pessoas que escarnecem, aquelas pessoas que tiveram chance de conhecer a Jesus e não quiseram, por que essas pessoas são punidas? Por que Deus pune? É errado Deus punir? Sabe, Deus às vezes parece que é um ditador, que ou você faz o que eu estou te mandando, ou você vai sofrer eternamente. Não tem um pouco dessa noção? Mas sabe por que a gente tem um pouco dessa... Sabe por que muitas pessoas têm essa noção? Até nós cristãos às vezes temos essa noção? Porque a gente não olha para Deus como a gente olha para um pai amoroso. Imagina o seguinte, que você tem um pai que ele sempre fez de tudo por você. Trabalha muito. O tempo que ele chega em casa, ele está conversando contigo, te ensinando as coisas. Qualquer coisa que ele tem para fazer, ele te chama para estar ali junto. Cara, é um pai exemplar. Sempre esteve com você, te trata como amigo, te trata como irmão, te trata assim, como a maior conquista da vida dele. Aquele paizão mesmo. E digamos que você tem um irmão. E esse irmão cospe na cara do teu pai, dá tapa na cara do teu pai, sacaneia o teu pai, expõe teu pai. E você começa a criar aquela indignação, porque vai criar. Teu pai é maravilhoso com vocês dois. Você é apaixonado pelo teu pai. E teu irmão escarnece-se, mas muito, muito. Dá tapa na cara dele, sacaneia, faz tudo de ruim. É impossível não criar um sentimento em você de: pai, faz alguma coisa. Pune meu irmão. Deixa ele de castigo, dá uns tapas na bunda dele, faz alguma coisa. Ele está escarnecendo do Senhor. Ele está desonrando o Senhor, ele está desmerecendo o Senhor. É esse sentimento que a gente não tem com Deus. Deus é escarnecido. Deus é desonrado todos os dias. E a gente não tem esse sentimento de: pai, eles estão te desonrando, faz alguma coisa, eles estão te desmerecendo. A gente não tem esse sentimento. Com um pai humano, nós teríamos. Se você passasse por esse exemplo que eu estou te falando, você com certeza ia cobrar o seu pai fazer alguma coisa. Você com certeza ia cobrar o seu pai fazer justiça contra o seu irmão. Com certeza. Mas a gente não tem sentimento com Deus. Então, mas a gente não tem sentimento com Deus. Então, Deus é desonrado, Deus é escarnecido, Deus ele é exposto de uma forma, às vezes, até ridícula para o mundo. E a gente não tem sentimento de: pai, faz alguma coisa, eles estão escarnecendo do Senhor. Então, quando a gente olha para Deus e olha para Deus fazendo justiça, a gente acha que Deus é um ditador. Mas se nós realmente conhecêssemos a Deus, fossem apaixonados por Deus, entendêssemos que Deus é esse Pai de amor, que Deus é esse Pai que faz tudo para o teu bem, a gente ia querer cobrar de Deus essa justiça. Deus faz alguma coisa. Olha o que eles estão fazendo com o Senhor. O Senhor não pode deixar meu irmão dar um tapa na sua cara. O Senhor não pode deixar meu irmão te escarnecer, te desonrar. O Senhor não pode deixar isso, Deus. Faz alguma coisa. Corrige ele. Pune ele, faz alguma coisa. Mas quando Deus faz, nós não temos esse olhar. Esse é um pensamento que a sociedade coloca na nossa mente. Que a gente aprendeu que Deus é um cara
que está sentado numa poltrona e fala: ou vocês me obedecem, ou vocês vão para o inferno, e ponto. E não é. Não é esse o olhar. Não é esse o olhar. Deus é esse pai de amor, que trata todos os filhos com muito amor, mas alguns escarnecem dele, dá tapa na cara, dá cuspida, desonra, escarnece na frente dos outros. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. E a ira de Deus... E a ira de Deus e a justiça de Deus é algo bom e é algo justo. Porque ele faz isso quando ele é muito escarnecido, quando ele é muito desonrado, e ele aguenta muito isso, porque ele ama. Se você passasse por isso e perguntasse para Deus: Deus, por que o meu irmão faz tudo isso com o senhor não está fazendo nada? Por que o senhor não puniu ele ainda? Por que o senhor ainda não corrigiu ele de uma forma mais dura? Provavelmente o que Deus falaria para você é: porque eu o amo e eu estou dando chances dele mudar. Mas vai ter algum momento que a justiça vai ser feita. Em algum momento a justiça vai ser feita. É esse olhar de amor, de olhar para Deus como um pai amoroso e pedir para Deus: Senhor, faça justiça, o Senhor é muito bom, não deixe as pessoas te escarnecer. É esse olhar para Deus que nós não temos. Porque a gente constantemente, e infelizmente, esse é o sentimento que eu vejo sendo passado até em algumas igrejas, que Deus, ele é muito mais um Deus de rancor, um Deus de punição, do que um Deus de amor. E esse sentimento do Deus de amor, né, de um pai amoroso, esse sentimento, ele passa muito, muito despercebido hoje em dia. Muito. Não é a visão com que a sociedade passa de Deus. E, infelizmente, muitas igrejas também passam isso. Eu fui num encontro um dia desses e foi feita uma pergunta, né, para a gente conversar sobre. O que te afasta ou já te afastou na vida de se aproximar de Deus? Uma das pessoas falaram: o medo, porque eu aprendi que Deus é muito severo. Então eu ficava com medo de me aproximar de Deus, porque se eu me aproximasse e errasse, ele ia me cortar. Ele ia fazer alguma coisa, ele ia me punir de uma forma muito severa, ele ia me expor. E essa é uma visão totalmente errada que a gente tem. Totalmente errada. A gente aprendeu até uma forma errada com que a gente lê o Antigo Testamento, porque muito dificilmente você vai ler a Bíblia sem nenhum conceito pré-estabelecido. A não ser que você nunca tenha ouvido ninguém falar da Bíblia e vai ler pela primeira vez, aí sim, você vai ter, vai ter uma visão ali limpa, né? Sem colocar nenhum óculos, vamos dizer assim, nenhum óculos de algo pré-concebido. Mas você com certeza já ouviu falar da Bíblia várias vezes antes de você ler. Então você tem um conceito muito errado quando você lê o Antigo Testamento, principalmente, que Deus é um Deus irado, que ele pune, que ele é severo. E a gente nunca pensa pelo lado do pai amoroso, de quanto tempo Deus ficou levando tapa na cara até tomar uma atitude. Quanto tempo Deus foi desonrado. Quanto tempo que Deus foi escarnecido até ele tomar uma atitude de até aqui não dá mais. Eu dei todas as chances. Eu dei todas as chances. Mas até aqui não dá mais. Tem um texto muito legal aqui em Gênesis, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, que fala um pouco sobre isso.
Tá aqui. Gênesis 6, 2 e 3. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Aqui, filhos de Deus eram os filhos de Sete, que foi o terceiro filho de Adão e Eva, e os filhos dos homens, os filhos de Caim. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Esse texto aqui é um texto meio confuso. Às vezes as pessoas acham que filho de Deus são anjos e filhos dos homens somos nós. Não é. Não é isso. Até porque o próprio Jesus disse lá no Novo Testamento que os anjos não se casam, não se dão em casamento, o anjo é assexuado, não existe isso. De ter anjo em relação com o ser humano, isso não é impossível, não acontece. O máximo que pode acontecer é uma pessoa possuída de algum espírito maligno ter relação com uma outra pessoa, mas é através do corpo de um ser humano, né? Não existe isso do anjo mesmo ter relação com o ser humano. Enfim. Então aqui as filhas dos homens, filhos de Caim, filhos de Deus, filhos de Sete. E por que, né, essa diferença? Porque a linhagem de Sete foi uma linhagem que ainda carregava a mensagem de Deus, ainda carregava a presença de Deus. E os filhos de Caim não. Então havia duas grandes linhagens, né? E houve um momento que essas linhagens começaram a se misturar. É o que esse texto fala. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Ou seja, os filhos de Sete começaram a se casar com as filhas de Caim. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Esses 120 anos, outra coisa que as pessoas interpretam errado. Parece que Deus estabeleceu aqui que o máximo de vida do ser humano vai ser 120 anos, mas isso não é real. Tanto que depois disso aqui, muitas e muitas e muitas pessoas viveram mais de 120 anos. Muitas pessoas viveram mais de 120 anos depois desse texto. Então não é isso que esse texto quer dizer. Esse texto quer dizer que a partir desse momento até as águas do dilúvio caírem, durou 120 anos. E o que aconteceu nesse tempo? Nesse tempo, Noé estava pregando. Houve pregação da palavra. Vou achar aqui esse texto. 2 Pedro 2,4. Aqui. 2 Pedro 2,5. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo. Ou seja, a palavra de Deus foi pregada nesses 120 anos. Que é esses 120 anos que falam aqui, ó. O meu espírito não agirá para sempre ser humano, mas este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, Deus esperou 120 anos com a mensagem sendo pregada. Ou seja, ele aguentou, ele já estava sendo escarnecido por muito tempo. Então, o que ele fez? Ele fez um decreto de justiça. E esperou 120 anos para ver se o pessoal se arrependia. Ou seja, ele aguentou mais 120 anos de tapa na cara, de exposição, de ser, como vou falar, exposto, vamos dizer assim, de ser desprezado, de não ser honrado, sabe? O ser humano ainda continua ali desrespeitando o seu pai durante mais 120 anos. Noé ainda ficou ali, ó, pregando durante 120 anos, até que veio a justiça. É esse olhar que nós temos que ter para o Antigo Testamento. Não é o olhar de como Deus é severo, como Deus é cruel, como Deus é um Deus raivoso que é irado, não, gente.
É o quanto Deus aguenta ser desrespeitado pelos seus filhos e ainda se mantém aberto a ponto de vou dar mais uma chance. Uma coisa que, infelizmente, falta muito para nós é pessoas que tenham um relacionamento profundo com Deus e consiga expor para o mundo como Deus verdadeiramente é bom, como Deus é amoroso. Isso faz muita falta pra gente. Tem até uma música aqui, eu vou até colocar pra tocar, eu espero que eu não tome strike, que é uma música... É uma música que fala um pouco sobre isso, sabe? Sobre o amor de Deus. E eu ouvindo ela esses dias, me despertou um pouco esse sentimento de como faz falta pra gente hoje em dia esse entendimento. Vou ver a letra dessa música. Que te lembres de mim, que posso fazer pra que tu olhes pra mim. Sou tão pequena e entre tantos, como podes perceber as coisas que estou sentindo. Eu sei, tua palavra diz pra mim que para ti tenho valor e que tu podes escutar a minha oração. Eu sei, não vejo o meu exterior, mas o que há dentro de mim. Estamos os dois a sós. Enquanto eu louvo, posso a Deus sentir o teu amor em mim. Estás no mundo inteiro, mas eu sei que tu estás aqui te adorar. É minha intenção quando eu cantar. Eu vou deixar a música baixinho, eu vou ler a letra, porque às vezes lendo a gente consegue absorver um pouco mais. Que tenho de bom para que tu olhes para mim? O que posso fazer para que te lembres de mim? Sou tão pequeno e entre tantos, como pode perceber as coisas que estou sentindo? Eu sei, tua palavra diz para mim que para ti tenho valor e que tu podes escutar a minha oração. Eu sei de não ver o meu exterior, mas o que há dentro de mim. E mesmo em meio à multidão, estamos os dois a sós. E quanto louvo, posso, ó Deus, sentir teu amor em mim. Está no mundo inteiro, mas sei que tu estás aqui. Te adorei a minha intenção. Quando eu cantar, ouve o meu coração. A gente perdeu muito essa noção, né? Deixa eu voltar aqui para a cena. A gente perdeu muito essa noção.
Quando Deus criou o homem, ele criou Adão e Eva, ele os visitava todos os dias. A Bíblia fala sobre isso. Que Deus visitava o homem todos os dias, na viração do dia. Deus, ele não criou a gente como o mundo ensina, como uma pessoa cruel, como uma pessoa um ser cruel, como alguém que está mais preocupado com ser reverenciado e ser o chefão de tudo, e ai de você se não obedecer. Não é assim. Antes de Deus tomar uma atitude de punição, antes de Deus tomar uma atitude de correção, ele aceita muito tapa na cara. Ele aceita muito, muito. Porque ele ama a gente. E ele dá todas as chances possíveis para a gente mudar. Deus deu 120 anos para aquele povo pré-dilúvio se arrepender. 120. 120 anos ouvindo. 120 anos tendo chance de mudar, mas não mudaram. Continuaram escarnecendo de Deus. Continuaram escarnecendo de Deus. E nós hoje ainda temos muito dessa visão. Deus é um Deus punitivo, Deus é um Deus que está mais preocupado com seu ego do que ser um Deus realmente que se preocupe conosco, que não é verdade. Deus visitava Adão e Eva todos os dias. Eles pecaram. E a Bíblia fala que o nosso pecado nos afasta de Deus. Deus enviou seu próprio Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu próprio Filho para morrer, para voltar a ter o relacionamento que ele tinha antes com a gente. Jesus veio aqui ser humilhado. Ele não precisava disso. Ele estava no seu trono. Ele estava no seu trono. Ele saiu da onde ele estava, sem obrigação nenhuma, para vir aqui ser humilhado, ser pisado pela gente. Nós mais uma vez escarnecemos de Deus. E ele veio aqui passar tudo isso para que você que está ouvindo eu falar tivesse mais uma chance de voltar ao que Adão e Eva tinham no Éden, a ter um relacionamento com Deus verdadeiro. Esse Deus não é mau. O mundo vai te falar que ele é mau, mas ele não é mau. Ele é amor. Ele não ama, ele é amor. Esse pouco de amor que a gente vê no mundo, esse um pouquinho de amor que a gente vê no mundo, isso é a essência de Deus. Deus é amor. A gente vê um pouquinho de amor no mundo que a gente vive. Mas Deus, ele é a essência dele. A essência dele é amor. Por mais que você tenha tido um pai e uma mãe muito amorosos, o verdadeiro amor puro, que é de quem é a essência do amor, você só vai conhecer se você tiver um relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento profundo com Deus te mostra o que é verdadeiramente amor. Como Deus é apaixonado por você. Como ele te ama. Mas isso quer dizer que ele vai ficar aceitando levar tapa na cara e ser escarnecido para sempre? Não vai. Mas ele te ama. E ele vai continuar dando chances para você. Então aproveite essas chances que você tem e mude. Aproveite essas chances que você tem e mude suas atitudes. Você quer uma forma muito simples de você conhecer a Deus? Pegue uma Bíblia, comece a ler o Novo Testamento. Ali os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João. E antes de você ler, sempre ora: Deus, eu estou aqui nesse momento porque eu quero conhecer o Senhor. Me mostra quem o Senhor é através da Bíblia. Me mostra quem o Senhor é através da sua palavra e lê. Você vai começar a conhecer esse Deus de amor e ter várias experiências com ele. Experiências que eu falo é experiências de como você está conhecendo uma pessoa nova que é muito legal. Sabe aquela pessoa, aquele amigo novo que você, caramba, que pessoa legal, que você vai ter essa sensação com Deus.
conforme você vai conhecendo ele. Faça essa experiência. O Deus que é pregado pela sociedade, que é um Deus cruel, um Deus punitivo, um Deus mau, um Deus que está muito preocupado em só ficar ali recebendo atenção e sendo reverenciado, isso é mentira. Isso é mentira. Deus, ele é extremamente amoroso. A essência de Deus é amor. Deus, ele pune quando a medida ali do escarnecimento já ultrapassou muito. Aí ele pune. Mas ele não é um Deus, esse Deus que muitas vezes nós temos essa visão, que é um Deus cruel, um Deus mau, um Deus punitivo, um Deus... Não. Deus é amor. E para punir, ele aguentou muita coisa. Até punir, pode ter certeza que ele aguentou muita coisa. A gente pode não ter essa noção, como eu falei, porque a gente não tem esse olhar do filho que é apaixonado pelo pai, do filho que conhece muito o pai e não aguenta mais ver o pai sendo escarnecido pelo irmão, levando tapa, sendo desonrado. A gente olha para Deus como um Deus punitivo por causa disso. Mas isso é mentira. Isso é mentira. Isso é uma visão que até algumas pessoas leem a Bíblia com essa visão. Porque olha para a Bíblia com a visão do pecador e não a visão do filho amoroso que está vendo o pai ser escarnecido. Deus é amor. Deus é amor. E se não fosse, talvez nós nem estivéssemos aqui. Se Jesus não tivesse vindo morrer por nós há 2000 anos atrás, será que a gente estava aqui? Quantos e quantos livramentos Deus já te deu e você não sabe? Quantas coisas já aconteceram na sua vida que Deus estava ali te ajudando e você não sabe? Deus é amor. E Ele atua diretamente na nossa vida, sempre tentando fazer o que Ele fez ali com o pessoal de Gênesis, antes do dilúvio. Dá mais uma chance, dá mais uma chance, dá mais uma chance. E para fechar esse conteúdo de hoje, o que é certo e o que é errado é o que Deus considera certo e errado. E não tinha como ser ao contrário disso. Por quê? Porque tudo que existe existe através dele, por ele e para ele. O universo e tudo que está dentro desse universo foi criado por ele. Ele estabeleceu todas as regras, tanto as regras Ele estabeleceu todas as regras, tanto as regras naturais, por exemplo, a gente sabe que amanhã o sol vai nascer umas 5 e pouco, e vai se pôr lá para o final da tarde no horário estabelecido. Quem estabeleceu isso? Deus. Quem estabeleceu como um próton tem que funcionar? Deus. Quem estabeleceu como o nosso cérebro, o nosso organismo tem que funcionar? Deus. Quem estabeleceu como tem que funcionar ali a fusão nuclear nas estrelas? Deus. Então, todas as regras, né, todas as grandezas do universo, todas as normas da recriação, quem estabeleceu que seria da forma que fosse? Deus. E quem estabeleceu o que é eticamente certo ou errado, o que é justo ou injusto? Deus. Não tinha como ser outra pessoa, foi Ele que criou. Então, todas essas regras vieram de Deus, porque Ele é o criador de tudo. E se tivesse nas nossas mãos, a gente já está enrolado com isso até hoje. Porque até hoje, até a sociedade de hoje ainda comete bizarrices. Deus decidiu tudo. E Deus decidiu tudo de uma forma boa, justa e amorosa. Porque por mais que a sociedade diga o contrário, Deus é bom e Deus é amor. Se você duvida, abra seu coração, pegue uma Bíblia, comece a ler o livro, o Novo Testamento. Estou indicando o Novo Testamento porque é mais fácil de entender. Comece a ler o Novo Testamento e pede para Deus falar com você. Ele pessoalmente vai se apresentar para você. Faz esse teste. Por hoje é só, pessoal. Na próxima quinta-feira eu vou estar aqui por volta de 7h30, 8 horas. E fique com Deus.